Graças e paz, amém, irmãos? Bom a gente poder cantar o nosso bom Deus. E eu estava pensando sobre a letra dessa canção. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Quando nós cantamos isso, nós precisamos nos lembrar que eu e você, nós fazemos parte deste reino, um reino que é sempre eterno, e o rei desse reino já está reinando no coração de todo aquele que nele crê. Sabendo que esse reino é eterno e que ele é firmado em misericórdia, logo nós precisamos ser misericordiosos, porque nós fazemos parte desse reino e nos submetemos ao rei desse reino, que é Jesus. Amém, igreja? E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos essa noite, sobre a compaixão de Jesus. Esse Jesus que derrama misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha vida. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É isso que a palavra do Senhor nos ensina em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Hoje você e eu, nós estamos aqui. Hoje você, meu irmão, está cultuando ao Senhor no seu lar, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Isso é motivo de nós glorificarmos e de nós adorarmos ao nosso Senhor Jesus. Quando nós pensamos na palavra compaixão e olhamos para a situação da nossa nação, o momento atual, no meio ainda de uma pandemia, e vemos infelizmente tantos líderes, quantas pessoas, algumas até desviando recursos no meio de uma pandemia. Olha que coisa terrível. Isso é falta de compaixão, isso é falta de misericórdia, isso é falta de justiça, isso é falta de bondade. Isso está na contramão do reino que já chegou e tem chegado para todo aquele que crê em Jesus, que somos nós. Diante dessa introdução, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao verso 38. Mateus capítulo 9, verso 35 ao verso 38. Quero agradecer a Deus, nosso irmão Jorge Antônio está conosco hoje, Igreja Batista Jardim Marileia, não é isso? Pastor Fábio, mande um abraço para o pastor Fábio. Pastor Franco, conheço muito também lá. São 3 pastores, né? Qual o nome do terceiro pastor? Terceiro pastor, qual o nome? Ok, manda um abraço para a equipe pastoral toda, né? Amém. Eu conheço o pastor Fábio e conheço o pastor Franco lá. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. À medida que formos encontrando, vamos colocando de pé, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura alternada. São somente 4 versículos, 35, 36, 37, 38. Mateus capítulo 9. Quero convidar você no seu lar a manter a sua Bíblia aberta, para que juntos tenhamos a exposição desse texto nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. A igreja. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A igreja. Amém? Feche a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eu quero convidar você
Pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração nessa noite. Que você venha ser impactado pela poderosa palavra do Senhor. Você venha ser transformado por essa palavra, moldado à imagem de Cristo Jesus, através dessa palavra. Oremos. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem nos guardado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Deus. Obrigado pela Tua igreja que se reúne nessa noite para glorificar o Teu santo e magnífico nome. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do irmão Hugo na direção deste culto, ó Pai, sendo usado por Ti para abençoar nossas vidas, pelo ministério de louvor e adoração ao Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que está servindo nessa noite, ó Pai, pela vida dos irmãos presentes, os irmãos que estão cultuando ao Senhor também nos seus lares, que não puderam estar aqui, ó Deus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada vida. Senhor, nesse momento nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos impactados pela Tua poderosa palavra, de tal maneira, ó Deus, que sejamos dispostos a obedecê-la, a cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. Obrigado pelo privilégio de sermos e fazermos parte da Tua igreja. Obrigado por podermos estar aqui. Quantas pessoas, ó Deus, gostariam de nesse momento poder estar aqui e não podem por causa de alguma situação física, por causa de alguma enfermidade. E nós pedimos, Senhor, a bênção do Senhor sobre essas vidas, onde elas estiverem. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Jesus está nesse texto, igreja, nos ensinando sobre a situação espiritual das pessoas que nós amamos, da situação espiritual daquelas pessoas que nós nem mesmo conhecemos, ou seja, a real situação das vidas sem o Evangelho, sem Jesus Cristo, sem a palavra que liberta, sem o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, ou seja, sem o nosso Cristo, Senhor e Salvador Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus nesse texto, nós vemos o Mestre em plena atividade no seu ministério terreno. João capítulo 4, verso 34, Jesus declarou: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, verso 4, nós entendemos esse texto claramente, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus cumprindo a sua missão de levar, de pregar a palavra, a mensagem do reino, sendo Ele a própria palavra, sendo Ele o verbo encarnado, como diz João capítulo 1. O versículo 35, eu quero convidar você a olhar comigo na sua Bíblia, diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Irmãos, o primeiro aprendizado para a nossa vida é que você e eu, independente do momento que a gente esteja vivendo, da nossa história, nós não podemos nos desviar da missão que nós recebemos. Note que o reino de Deus está sendo estabelecido. Jesus está na terra, o Rei está presente, mas o reino de Deus continua sendo estabelecido hoje, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 10, e nós oramos assim: que venha o seu reino. Essa não é e não faz parte da oração modelo, da oração do Pai Nosso. E Jesus, Ele está recrutando ainda hoje trabalhadores para a sua obra. Irmãos, quando nós somos salvos, nós também somos chamados para nos tornarmos trabalhadores da seara de Deus.
Ou seja, nós somos chamados para levar uma mensagem de vida, nós somos chamados para levar a mensagem da reconciliação entre o homem e Deus. Somos nós que temos essa mensagem, a mensagem que, quando é levada às pessoas, diz Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir essa mensagem. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nós levamos essa mensagem, nós estamos cumprindo o ID do Senhor para a nossa vida. Independente do lugar que você está, isso começa com a nossa casa, com a nossa família, isso começa com os nossos filhos, isso precisa ser prioridade de vida. Ensinarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho para as pessoas que estão perto de nós. Às vezes um primo, uma prima, um tio, uma tia, às vezes pregar para os próprios pais, pregar para os filhos. Jesus está na terra e ele percorria todas as cidades e aldeias. Note que Jesus não falava somente nas sinagogas, ou seja, nos templos, nos locais de reunião, de culto. Não, ele ia até as aldeias, ele ia, diz o texto, até as cidades. Ele levava a mensagem para aqueles que estavam perdidos. Ele se preocupava não somente com aqueles que vinham ouvi-lo, mas com aqueles que estavam longe. Irmãos, esse texto nos ensina que nós não podemos negligenciar a nossa tarefa. E essa é uma tarefa urgente, uma tarefa iminente. E por que ela é tão urgente? Olha a parte B do versículo 35 na sua Bíblia. Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Irmãos, as pessoas estão sofrendo, as pessoas continuam sem esperança. Esse tempo de pandemia, onde grande parte do tempo as pessoas tiveram que ficar presas, reclusas dentro dos seus lares, isso despertou muitas coisas que estavam escondidas no fundo do coração de muita gente. Muitas doenças psicológicas surgiram ou simplesmente apareceram. Pessoas que estão sofrendo de ansiedade, pessoas que estão sofrendo de depressão, pessoas que não conseguem mais dormir, pessoas que não estão achando razão para viver. São pessoas que precisam da palavra que liberta, pessoas que precisam de Jesus. Não só aqueles que estão sentindo alguma enfermidade, mas o Evangelho é para todas as pessoas. Por isso nós somos chamados para sermos janelas da graça de Deus, janelas do amor de Deus, janelas da misericórdia de Deus para todas as pessoas. Deus demonstra através de Jesus, e Deus demonstra através da sua vida que Ele ama as pessoas. Jesus demonstrou através de Jesus, e Ele provou o seu amor para conosco ao dar a vida do seu próprio Filho. E quando você se torna um instrumento da compaixão, da graça e da misericórdia de Deus para outra vida, você está mostrando para outras pessoas o amor de Deus. Quando você alivia o sofrimento de alguém que está no leito de hospital, levando uma água, levando às vezes algo simples, mas necessário que aquela pessoa precisa. Quando você alivia o sofrimento de alguém que está em cima de uma cama, ali também aquela pessoa vê o cuidado e o amor de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, que demonstramos e mostramos o amor de Deus para com elas. E você não pode perder de vista a sua missão. Olhe que diz o versículo 36, porque ele nos fala sobre a compaixão de Jesus. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, ou seja, ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra compaixão? O que você pensa? Compaixão. O que vem na sua mente? Compaixão. Sandra, o que vem na sua mente?
De novo, Sandra. Fala de novo. Ajudar o próximo. Compaixão envolve outra pessoa. Por que eu ajudo o outro? Porque eu tenho compaixão. Eu me compadeço. Compaixão é sentir a dor do outro. É se importar com o que o outro está passando. Compaixão é o desejo de aliviar a aflição de alguém ou diminuir o seu sofrimento. Porque você se coloca no lugar do outro. Isso é ter compaixão. É quando eu vejo alguém passando por alguma adversidade, alguma circunstância, algum sofrimento, e eu me compadeço dela, eu tenho compaixão dela, eu me coloco no lugar dela. É como se eu entrasse por debaixo da pele dela e sentisse o que ela está sentindo. Jesus teve compaixão dessas pessoas. Por que Jesus teve compaixão? Porque diz o texto que elas estão aflitas, elas estão desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. A aflição delas, porque elas não têm esperança alguma, elas estão agoniadas, atormentadas espiritualmente e fisicamente. Elas precisam ter vida e vida em abundância. Diz o texto que elas também estão desamparadas, exaustas, abandonadas à própria sorte. E o texto mostra que uma ovelha abandonada à própria sorte, ela está entregue ao mundo jaz do maligno. E nós sabemos que o inimigo, ele tem o propósito de matar, roubar e destruir. E naquele tempo, quando esse texto foi escrito, havia um peso que era colocado pelos líderes religiosos daquela época, e muitos ainda colocam hoje mandamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Olha, se você não fizer uma doação de tal valor, você não vai receber a bênção. E assim sucessivamente. Se você não fizer o sacrifício, você não receberá aquilo que Deus preparou para você. Se você não fizer tal propósito, você não terá o Espírito Santo. E são enganos contados que são contrários e totalmente contrárias à palavra de Deus. Essas ovelhas estão aflitas porque a vida que elas têm, elas não veem como vida, elas veem como morte. Mas lembre-se do texto que foi lido nessa noite, Mateus capítulo 11, eu quero convidar você a olhar comigo, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, olha o que Jesus diz, para essas ovelhas e para nós também: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Jesus está chamando a quem? É aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Para aprender de quem? Aprender dele mesmo. Ele é o professor e ele é a matéria ao mesmo tempo a ser estudada. Ele é a palavra que as ovelhas que estão desgarradas, que estão aflitas, precisam, para serem libertas, para serem direcionadas e para terem esperança, porque elas estão em aflição. Diz o texto que elas estão desgarradas. Irmãos, ovelhas sem pastor não têm direção. Ovelhas sem pastor se alimentam de forma incorreta. Os pastos não são verdejantes e as águas não são tranquilas. Como diz o Salmo 23, elas se enchem de qualquer coisa que o mundo lhes dá, dizendo que são pastos verdejantes, e elas se afogam em águas perigosas, enguanadas como se fossem águas tranquilas. O que eu quero dizer com isso?
O mundo tem pintado muita coisa de pastos verdejantes, mas que na verdade são ervas daninhas, são ervas amargas, são ervas venenosas. Existe muita coisa que o mundo diz para você e para mim que é o que traz felicidade, mas na verdade é somente algo pintado de felicidade, mas ele entrega sofrimento e morte. Por isso nós precisamos sempre nos voltar para a palavra de Deus. Ovelhas sem pastor não tem esperança. E essa é a situação dessas ovelhas que aqui estão, essa é a situação de toda pessoa, seja da sua família ou não, que ainda não teve um encontro com Jesus. E pode ser que essa pessoa ela diga: não, mas eu sou feliz, eu estou vivendo a vida que eu quero viver, eu estou vivendo a vida que eu nunca vivi. Até que chega um momento que ela entende que aquilo era um grande engano. Irmãos, nós somos chamados para levar essa mensagem. Nós somos chamados para viver a compaixão pelo próximo que nós recebemos. Um dia Jesus veio até nós e Ele usou alguém. Talvez Ele usou a sua esposa, seu marido, talvez Ele usou seus filhos, talvez Ele usou seus pais. Talvez Ele usou alguém da nossa cidade para levar a palavra de Deus até você. Alguém que teve compaixão. E hoje nós somos chamados a vivermos a compaixão de Jesus para com o próximo, a irmos até o outro, a sentirmos a dor do outro, a pregarmos esse evangelho que é capaz de transformar vida. Verso 37, olhe comigo mais uma vez. Mateus capítulo 9, verso 37. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são o que, irmãos? São poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A ideia do texto aqui no original é: lance os trabalhadores para a seara. É a ideia, por exemplo, para você compreender melhor, de em meio a uma guerra, quando o capitão, ele lança as suas tropas, o sargento, aquele que está à frente, lança as suas tropas na linha de frente. É quando o trabalhador da vinha, ele lança os trabalhadores para colher as uvas. Aqui Jesus está dizendo: a seara é grande. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande, que lance os trabalhadores para a sua seara. Essa seara é de Deus. E que seara é essa? É a seara para colher os frutos, ou seja, para colher vidas. Pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Os eleitos de Deus, que nós precisamos proclamar o Evangelho para todas as pessoas. E você será um trabalhador da seara, mas o texto diz que ela é tão grande que você precisa orar, pedindo para que o Senhor envie trabalhadores. Irmãos, a compaixão de Jesus pela sua vida e pela minha vida é o maior exemplo de compaixão que você e eu precisamos ter para com as outras vidas. Você precisa guardar isso na sua mente. Um dia você foi alcançado pela compaixão de Jesus. Amém, igreja? E agora você precisa ser um instrumento de Jesus para derramar essa compaixão na vida de outras pessoas. Jesus quer usar você e a mim em nosso tempo. Somos instrumentos nas mãos do Senhor, da graça de Deus. Quando amamos o nosso próximo, quando derramamos compaixão sobre o nosso próximo, é aí que você e eu, nós somos reconhecidos como servos de Deus, como discípulos do Senhor. Não é isso que João capítulo 13, verso 35 nos ensina? Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, ele é demonstrado através do serviço sacrificial. E quando você tem compaixão pelo outro,
quando você sente a dor do outro e você derrama compaixão, você trabalha, serve o outro, você está demonstrando na prática, nas obras, a fé que você tem em Jesus. Essas ovelhas precisavam do Verbo encarnado, precisava da palavra que liberta, que é Jesus Cristo. E a palavra foi até elas, ou seja, Jesus foi até as cidades, Jesus foi até as aldeias. Irmãos, nós precisamos levar essa palavra. E como eu disse, essa palavra a gente começa levando dentro da nossa casa. Nós não podemos parar de levar essa palavra para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Às vezes nós perdemos tanto tempo com tantas coisas, mas nós somos chamados a levar essa palavra que liberta. A gente precisa deixar a semente da vida plantada no coração das pessoas. Jesus quer usar você e a mim para sermos instrumentos da sua compaixão no tempo que se chama hoje. Essas ovelhas, diz o texto, que estavam aflitas, sem direção, destinadas à morte eterna, e elas necessitavam do bom pastor para terem vida e terem vida em abundância. Quando nós falamos de compaixão, quando nós falamos sobre se compadecer, a gente pergunta para o próximo aonde dói. Não é assim? Se você tem compaixão, é porque você sabe ou imagina onde está doendo. Tem um relato muito interessante de uma sábia anciã que ajudava almas aflitas e que ela disse o seguinte: não doem as costas, doem as cargas, não doem os olhos, dói a injustiça, não dói a cabeça, doem os pensamentos, não dói a garganta, dói segurar o grito de indignação ou falar e não ser ouvido. Não dói o estômago, dói o que a alma não digere. Não dói o fígado, dói a raiva contida. Não dói o coração, dói o amor. E é precisamente ele mesmo, o amor, que contém o mais poderoso remédio. O autor é desconhecido, mas esse amor que você um dia recebeu é o amor que você precisa dar. Essa graça que você e eu um dia recebemos, essa compaixão de Jesus, é a compaixão que eu e você precisamos ter para com o nosso próximo. Amém, igreja? A compaixão que nós recebemos de Jesus é o nosso maior exemplo de compaixão que nós devemos ter com as outras pessoas. Como tem estado a nossa caminhada? Como tem estado a nossa vida de compaixão pelo outro, pelo próximo? Como que a gente tem se preocupado com o outro? Pastor, já tem muito problema. É interessante, irmãos, que quando a gente se preocupa com o outro, a gente deixa que Deus cuida de nós. Quando nós nos importamos com o outro, quando nós amamos o outro, é porque nós confiamos sim que Deus está cuidando de nós. E Ele cuida de nós, amém, igreja? Ele cuida de você, Ele cuida de mim. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, ela diz: ovelhas sem pastor necessitam de Jesus, a palavra que liberta, direciona e lhes dá vida. Ovelhas sem pastor necessitam de Jesus, a palavra que direciona, que liberta e que lhes dá esperança. Nós somos chamados a levar essa palavra. Nós somos chamados a levar e ter compaixão para com o nosso próximo. Porque nós recebemos dessa compaixão, nós somos chamados a cumprir a grande missão que nós recebemos. Irmãos, nós estamos vivendo ainda uma pandemia, mas a igreja ela continua com as portas abertas. Graças a Deus por isso. A igreja, na verdade, nunca fechou as portas,
mas agora as portas do templo também estão abertas. E nós devemos, aonde estivermos, seja em nosso lar, seja em nossa família, sermos instrumentos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor para com as ovelhas que estão aflitas, que estão desgarradas, ovelhas que não têm pastor, ovelhas que precisam de Jesus. Eu gostaria que você pudesse repetir comigo essa grande ideia. Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Ovelhas sem pastor necessitam de Jesus, a palavra que liberta, direciona e lhes dá esperança. Que essa seja a nossa vida, que nós sejamos instrumentos da graça do Senhor para a nossa cidade, para a nossa família e aonde nós estivermos. Que você seja um instrumento da compaixão de Deus para com as ovelhas que estão desgarradas, estão perdidas, porque um dia eu e você nós recebemos dessa compaixão. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu gostaria que você pudesse refletir como que você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, como você tem sido usado por Deus para abençoar outras pessoas, como você tem sido um instrumento da graça, da misericórdia, da compaixão para com as ovelhas perdidas, para com as ovelhas que estão aflitas, para com as ovelhas que estão exaustas, que não têm esperança, para com as ovelhas que estão como aquelas que não têm pastor. Nós somos pastoreados pelo bom pastor que é Jesus, e nós devemos levar essa palavra que liberta, que direciona e que dá esperança. E eu quero convidar você a falar com Jesus nessa noite, a você que está em casa, e a se comprometer com Jesus. Jesus, eu quero ser um instrumento da Tua graça, eu quero ser um instrumento, Senhor, e eu quero viver essa compaixão para com o meu próximo que eu recebi do Senhor. Fale com o Senhor nessa noite, ore a Ele, e eu quero orar com você e por você. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Palavra esta, Pai, que nos desperta para vivermos, ó Deus, aquilo que recebemos, que é a Tua compaixão. Senhor, nós aprendemos com o melhor e maior exemplo o que é a compaixão, porque nós recebemos do Senhor. Que nós venhamos nos importar com o nosso próximo, se preocupar com o nosso próximo, se preocupar com a dor do outro, ó Deus. Senhor, o Seu reino chegou para nós, que nós venhamos viver esse reino todos os dias da nossa vida, em submissão ao Rei, que é o Senhor Jesus. Que assim como o Senhor ia até as aldeias, as cidades, ensinando, trazendo cura e refrigério, que nós sejamos, ó Deus, instrumentos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, aonde estivermos, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua compaixão sobre nossa vida. Obrigado pelo Teu favor sobre nossas vidas, favor divino e merecido, porque isso é graça. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem provido as nossas necessidades. Que sejamos instrumentos em Tuas mãos para a Tua glória. Nós pedimos e nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.